Boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Jardim. Eu terminei o doutorado agora este ano na área do direito, na UERJ, e foi cotutela com a área de sociologia, a Universidade Friedrich Schiller, em Jena. E a minha pesquisa de tese foi sobre a relação entre hortas comunitárias e o direito à alimentação. E aí, para entender, antes de responder essa pergunta, né, a gente precisa passar por alguns conceitos básicos e eu destaco o pano de fundo, né, o problema que motivou essa pesquisa, que foi a questão do solo ocioso. Como pesquisador da linha de direito da cidade, né, pesquisando problemas urbanos, dentre os diversos problemas que a cidade tem, a questão do solo ocioso, o solo não construído, subutilizado ou não utilizado, ele gera segregação socioespacial e disparidades socioeconômicas dentro da própria cidade e entre as cidades. E aí, uma das formas, entre as diversas formas de ocupar esse solo ocioso, é através da agricultura urbana, ou melhor, agriculturas urbanas no plural, porque são muitas formas de se ocupar esse solo, seja num telhado de um prédio, seja num espaço, numa rodovia, seja numa área de um parque, ou numa área pública ou privada, enfim, existem diversas formas de agricultura urbana, e uma dessas formas, que é a horta comunitária, que foi o meu objeto de pesquisa. Então, quando a gente pensa em hortas comunitárias, a gente dá uma leve busca rápida no Google, a primeira página, assim, a gente vê também diferentes formas, diferentes objetivos, diferentes públicos. Tem hortas em escolas, tem hortas voltadas para tratamento, produção de plantas medicinais, tem hortas que são de políticas públicas da prefeitura, tem hortas que são de associação de vizinhos, de moradores, tem diferentes formas de se plantar diretamente no solo, ou em canteiros suspensos, tem hortas horizontais, hortas verticais, um grande universo aí. E você pode plantar também em diferentes possibilidades, até uma calça jeans aí, que foi uma imagem que me chamou a atenção, lá em Berlim, no Allmende Konto, que fica no antigo aeroporto Tempelhofer Feld, que a gente vai trabalhar um pouquinho daqui a pouco também. O outro grande tema, né, que é conexão entre hortas e o direito à alimentação, que a gente precisa entender, é que o direito à alimentação ele é composto por quatro elementos principais: a disponibilidade física do alimento, de acordo com a demanda, e a ter uma liberdade de escolher como esse alimento vai ser produzido e como ele vai ser distribuído. Além de estar disponível, esse alimento ele precisa ser acessível, não só economicamente, você tem poder comprar, né, mas ter a acessibilidade física. Ele tem que estar numa prateleira do supermercado, enfim, de alguma forma ter esse acesso físico ao alimento. E aí, esse alimento ele precisa ser aceitável culturalmente. Diferentes grupos sociais, diferentes faixas etárias, têm diferentes necessidades nutricionais e diferentes gostos. São alimentos que são apropriados para aquele determinado grupo. E tudo isso precisa ser de forma sustentável, tanto na produção como o consumo e o pós-consumo, né, o descarte. Ele precisa ser sustentável economicamente, socialmente e ambientalmente. Então, pensando não só no uso do recurso, que é o alimento agora, mas também em como preservar o solo que vai ser produzido para as futuras gerações, por exemplo. E aí o objetivo da tese foi justamente encontrar esse link entre as hortas comunitárias e o direito à alimentação, porque as outras partes que vocês estão vendo aí, a gente já tem na literatura, mas com essa lacuna de pesquisa entre hortas e o direito à alimentação, eu resolvi focar nesse ponto. E aí, qual foi o resultado? Então, em suma, né, resumindo, as formas de se conectar uma horta com o direito à alimentação, de acordo com o conceito que a gente apresentou anteriormente em quatro elementos centrais, existem diferentes atividades que acontecem nas hortas, e aí
foi uma conceituação, né, resumindo, né, existem diferentes formas de se expressar essas atividades, mas foi uma tentativa de categorizar conceitualmente como que acontece essa conexão. Então, transformando os terrenos, criando um restaurante ou um café para vender alimentos, ou uma cantina, né, numa cozinha de uma escola, praticando sobre nutrição, educação, sobre os alimentos, compartilhando os alimentos de forma gratuita, ou trocando os alimentos, produzindo renda, porque através da horta, com a venda, você pode comprar outros alimentos, através da produção sem pesticidas, sem fertilizantes químicos, utilizando, por exemplo, outras plantas que afastam os insetos, todo um sistema de produção agroecológica em equilíbrio entre o ser humano, as plantas, os solos, outros animais que vivem naquela biodiversidade, trazendo aquele equilíbrio. Transferindo conhecimento sobre os alimentos, também compartilhando aquele excesso, né, evitando o desperdício, e também transformando os terrenos ociosos em terrenos de produção de alimento. Então, essa tabela é uma tabela geral, e aí, passando um pouquinho para a questão da pesquisa de campo, que foi tanto em Berlim como no Rio de Janeiro, iniciando apresentando essa parte de Berlim, a gente traz uma informação de que a Alemanha é um país que contém questões, sim, de insegurança alimentar. São níveis menores, né, são níveis mais baixos do que em relação ao Brasil, mas existe, sim, a questão da insegurança alimentar. Tanto é que existem bancos de alimentos, né, que atendem pessoas diariamente. Outra questão que existe, aí focando agora especificamente na cidade de Berlim, é a questão do solo ocioso, das áreas que são abandonadas, que não estão construídas, enfim. E aí, trazendo um exemplo da questão da relação entre como um solo ocioso, ele foi transformado já no passado, tem essa relação, né, histórica entre a alimentação, a produção de alimentos e o solo ocioso, e aí a gente vê a imagem do Bundestag, o parlamento, e aqui no portão de Brandemburgo. São duas imagens que mostram essa conexão antiga, né, entre a produção de alimentos e o solo ocioso aqui na Alemanha, que foi uma das motivações, né, para se escolher a Alemanha e Berlim especificamente como um dos locais de pesquisa. Além disso, recentemente foi lançado um programa de hortas comunitárias em Berlim, e aí já tem um mapeamento de mais de 200 hortas, que foram, desde 2009, elas estão sendo mapeadas, e esse programa ele foi lançado recentemente, né, 2023. Então, é uma política pública da cidade, né? Então, é mais uma informação que colabora como Berlim como um objeto de pesquisa, né? E aí, dentre os espaços que eu investiguei, das hortas comunitárias, me chamou a atenção, não dá para falar muito de todos os locais investigados, mas eu chamo a atenção para esse parque, né, que é o Prinzessinnengarten, em Berlim, que era um antigo cemitério, e parte dele ainda funciona, né? Tem aquelas, os túmulos, mas uma boa parte dele foi revitalizado, regenerado, né? Ele tem uma lojinha de plantas, aí a imagem da esquerda, tem uma parte específica para a produção de alimentos, e aí vocês veem que tem uma produção não direta no solo, né? Ela é uma produção suspensa, justamente por causa da possibilidade de contaminação do solo. Tem também um restaurante, um café barra restaurante, onde as pessoas podem apreciar, não são todos os produtos, mas alguns produtos vêm dali da horta, né? E aí você pode ter acesso a esse alimento, também participar como voluntário. Então, tem o trabalho, a questão do social, né, da socialização, do lazer, do contato com a natureza, da educação ambiental, várias outras questões que estão agregadas ao direito à alimentação. Um outro caso em Berlim que me chamou a atenção foi dessa loja de departamentos, a Wertheim, que você tem uma imagem de 1904, mas depois da guerra, a área foi totalmente destruída ali, a área onde eu ocupava a loja, e essa área ficou ociosa por décadas, até que por volta de 2007, 2008,
um grupo veio a ocupar esse solo e transformou a área numa horta comunitária. Então, você vê bem a transformação do solo ocioso numa horta comunitária com conexão ao direito à alimentação, aprender a cultivar, tocar o solo, são várias questões de sustentabilidade, de acesso à alimentação que podem ser encontradas nessa transformação. E, por outro lado, né, no Rio de Janeiro, a gente tem aí dados do Brasil, dados sobre a presença da insegurança alimentar, né, que é um quadro mais agravado. Na cidade do Rio de Janeiro, tem esse mapeamento de áreas ociosas disponibilizado pela prefeitura. Esse cartograma ele foi feito em parceria com uma pesquisadora, Jéssica, arquiteta, e, enfim, sou muito grato também, aproveitando já para divulgar. Uh, e aí, representando a quantidade de imóveis ociosos, né, que estão presentes na cidade. E aí, uma das possíveis soluções dadas pela prefeitura foi através do programa Hortas Cariocas. Esse programa, ele existe desde 2006, tem diversas hortas em áreas de vizinhança, em escolas. Esse programa ele foi eleito pela ONU em 2019, salvo engano, como um modelo de referência para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. E ele está espalhado em diversas áreas da cidade, ocupando locais ambientalmente sensíveis, locais que antes eles eram depósitos de resíduos, como vocês veem aí na Horta Carioca do Morro de São Carlos, na foto da esquerda, que foram transformados para gerar renda, gerar alimento que é doado ou que é vendido a baixo custo para a comunidade ao redor. E isso teve um papel bem importante, de bastante destaque na pandemia, né? Tem que fazer esse destaque. E aí, qual é a tese, Felipe? Depois de observar essas duas cidades e observar as hortas, documentos, entrevistas, eu posso afirmar que o compartilhamento de alimentos que ocorre nessas hortas comunitárias, ele se conecta com o direito à alimentação. Só que isso varia de acordo com o contexto socioeconômico de cada cidade. Cada cidade tem a sua questão com segurança alimentar, e isso acaba refletindo da motivação dos produtos que vão ser distribuídos, como vai ser distribuído. Óbvio que tem outras questões, a questão das estações do ano, do inverno, do verão rigoroso, temperatura, incidência solar, enfim, isso vai influenciar também. Mas, do ponto de vista sociológico, né, o foco da pesquisa, ele mostra essas motivações dos grupos sociais que foram entrevistados, né. Porém, existe uma exceção. Apesar de todas essas atividades terem suas semelhanças, terem suas diferenças, a questão da produção agroecológica de alimentos, ela não varia em nenhuma das hortas investigadas, tanto no Rio de Janeiro como em Berlim. Então, é como se houvesse esse acordo internacional, que não é uma lei, que não está escrito, é um modo de agir, né, uma prática social transformadora do espaço da cidade, em que, no momento de se fazer essa transformação, a gente não utiliza produtos químicos, né, pesticidas, agrotóxicos, enfim. Então, tem todo esse cuidado com a natureza. Isso é importante, por quê? Porque a gente está falando de direitos humanos como um desafio para o futuro, né? É um desafio não só de agora, mas também pensando no futuro, nas responsabilidades em relação ao solo urbano ocioso, em relação ao direito à alimentação, como desenvolver sustentavelmente essa questão dos recursos, o solo urbano como um recurso a ser gerido, é uma possibilidade de se combater desigualdades, proteger as pessoas vulneráveis através de políticas públicas para a alimentação, para o lazer, para a educação, especialmente nessa questão da segurança alimentar. Também é uma forma de resiliência às mudanças climáticas, tem a questão de tornar o solo da cidade permeável, né, para receber a água da chuva, enfim, tem a questão da demanda dos alimentos da população urbana crescente, e aí quando vem a pandemia, ou quando veio
a greve dos caminhoneiros, né, alguns anos atrás, alguns locais sentem esse desabastecimento de alimentos nas cidades. Então, quando a gente tem uma produção local próxima do consumidor, né, a gente reduz a questão da emissão de gases poluentes, a gente torna o alimento mais próximo. Enfim, tem algumas questões negativas, sim, a possibilidade de contaminação do alimento, etc., mas os efeitos positivos são bem maiores, tanto para a sociedade, para o meio ambiente, para a economia, enfim. E aí também tem a questão das práticas sociais, de como as pessoas estão se relacionando entre si. Muitas pessoas buscam as hortas como elementos de socialização. Aqui em Berlim, foi possível encontrar gente que chegou na cidade, migrou, né, e estava procurando novas amizades, ou então usa o espaço para comemorar um aniversário, para encontrar novas pessoas, para tomar um café no final da tarde. E aí também tem a questão de maior, né, de entender o solo e o alimento como um bem de uso comum, e não um bem privado para gerar lucro, não focar nesse lado. Por fim, também eu destaco a questão da importância da preservação desses espaços, né? Discutir hortas comunitárias com tantos benefícios, com tantas boas conexões, é importante a gente preservar as que tem e também proteger, né? Tentar evitar os problemas de remoções. Foram encontrados casos de hortas que foram removidas por interesses da prefeitura ou por interesses de outros agentes. E aí, por exemplo, nesse caso do aeroporto de Berlim, a gente vê algumas hortas aí mapeadas na esquerda, e na direita a gente tem uma ilustração de como, uma foto, né, de como é, mas existem projetos com apoio político, de políticos, para transformar essa área em área residencial. E aí tem várias questões aí de uso do solo, de quem são as pessoas que iriam morar aí, enfim, tem muita discussão que pode ser realizada, mas é importante também chamar a atenção, né, para os benefícios e a importância do direito à alimentação nessas hortas, todos os outros benefícios. No Rio de Janeiro, eu chamo a atenção para o programa da prefeitura, e aí vocês veem uma imagem da Horta Carioca de Manguinhos em 2021, mas aqui em 2023 veio uma reportagem falando de como essa horta ela estava perdendo espaço para o tráfico, porque estavam construindo residências e outros obstáculos a fim de evitar a entrada de policiais durante as operações, né, dificultar esse caminho. Então, fica aí o alerta, né, do estudo, né, da importância, mas também do alerta, de como essas políticas públicas precisam se atentar para questões de participação, para questões de inclusão e de como, juridicamente, né, também proteger e aumentar as hortas e expandir esses efeitos positivos. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, à Apoena, pelo espaço, né, e também agradeço aos entrevistados que contribuíram essencialmente para o desenvolvimento da pesquisa. E é isso, a pesquisa ela está disponível agora na internet, vocês encontram pesquisando meu nome e Community Gardens em inglês. A tese está disponível nas bibliotecas das duas universidades e também no meu ResearchGate. E tem algumas matérias que já saíram em português, contando um pouquinho, um resuminho, né, dos resultados importantes. E é isso, fico agora com o momento de perguntas. Muito obrigado.